Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Contratos e LGPD da Health Data Privacy em parceria com a Protegon. Prazer poder estar aqui e falar com você sobre contrato, poder conversar, sobre contratos, tratar esse assunto tão delicado na LGPD, discutir se o contrato é ou não é necessário. Isso vai ser um momento muito bom para a gente. Daqui para frente a gente vai ter aí muitas oportunidades de debate, de conversa, entender como que a Lei 13.709 afeta as nossas relações com os nossos contratos e como nós precisamos ter atenção em quais pontos, quais são as medidas que precisam ser observadas aí nesses contratos. Antes da gente avançar, só falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado aqui em Belo Horizonte, atuo no mercado de saúde há pouco mais de 20 anos, no mercado de tecnologia há mais ou menos uns 17 e advogo aqui em BH em direito digital já há algum tempinho e tive o prazer de, a partir de 2016, começar um contato mais próximo aí com proteção e privacidade de dados, muito influenciado aí pelo Regulamento Geral da União Europeia. Logo na sequência, nós tivemos aí a publicação da nossa LGPD em 2018 e desde então tenho me dedicado muito aí ao tema, ao estudo, venho produzindo alguns materiais aí e disponibilizando para vocês aqui como curso, como material e também alguns outros conteúdos que a gente tem participado em eventos e alguns congressos quando nós temos essa oportunidade. Bem, só para falar um pouquinho sobre esse histórico, importante a gente se conhecer logo de pronto. Pessoal, veja, nós vamos estruturar o nosso curso em 5 pilares, em 5 macro informações, mas eu quero estabelecer um compromisso com vocês aqui de ter aulas curtas, até para que seja possível o acompanhamento sem que fique aquela coisa cansativo. Então eu vou me esforçar para que a gente tenha aulas curtas aí, de poucos minutos e com um conteúdo bem legal que a gente consiga construir essas 5 entregas. Nosso primeiro conjunto de aulas vai falar sobre a introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre contratos, a gente vai começar a ver hoje aqui nesse material. Depois nós vamos avançar sobre algumas definições de contrato, não definições que precisam constar no contrato, em algum momento a gente fala disso também, mas definições de alinhamento de contrato mesmo, o que é o contrato, alguns itens de contrato, para aqueles que já têm muita experiência, essa parte vai ser um pouco cansativa e talvez aí até desnecessária, mas a minha intenção é nivelar, uma vez que o público-alvo desse curso não é só os meus colegas, ou não são só os meus colegas advogados. A gente tem a intenção aqui de alcançar também profissionais da área comercial, profissionais que lidam aí com a avaliação de contratos e sempre estão tendo acesso aí a esse material. É importante que alguns conceitos sejam revisados. Depois nós vamos entrar em contratos na LGPD, aí propriamente o contrato aplicado à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar sobre pontos críticos, são 13 pontos críticos que eu quero destacar com vocês. E já de pronto deixar consignado aqui que a ideia não é exaurir o assunto, esgotar o assunto contratos. Eu não sou contratualista, então os meus amigos, os meus colegas contratualistas já vão perdoando aí os equívocos e as eventuais aí, dificuldades com o tema contrato, mas eu vou abordar aqui a LGPD e não a teoria dos contratos. Então pode ser que em um outro ponto a gente tenha aí uma divergência, mas nada que nós não cheguemos a um acordo, tá? Então vamos falar muito sobre LGPD e contratos, não necessariamente sobre a teoria dos contratos. Então nesse capítulo ele é específico para delimitar aí quais são esses 13 pontos, que nós entendemos aqui da nossa parte como importantes, necessários e críticos que precisam ser observados, mas não quer dizer que nós estamos desconsiderando todos os outros pontos do contrato. Nós só não vamos falar sobre eles. No final a gente faz um fechamento, uma conclusão, e aí, para frustrar um pouquinho vocês, não é a intenção desse curso montar clausulado, deixar aí cláusulas prontas, exemplo, não é essa a nossa intenção. A ideia é que você não precise desse tipo de artifício de argumento, embora eu compreenda e admita, ter aí um clausulado ajuda bastante, mas isso eu deixo para a gente poder tratar nos comentários aí do curso, no desdobramento que a gente vai ter, nada que a gente não possa pessoalmente tornar isso um alinhamento possível, ok? Bem, nossa intenção então é tratar
de hoje ao último curso, ao último vídeo, à última aula, ao último encontro, né? Tratar LGPD, a sua relação com contratos. E aí nós já vamos direto para a nossa introdução, né? Para a nossa primeira parte, uma parte importante da gente poder conversar. Quando nós pegamos a doutrina, né, e ali eu tomei emprestado aqui uma parte da obra da Maria Helena Diniz, né, em que ela diz o seguinte: contrato é um acordo de duas ou mais vontades. Então, o contrato tem que existir vontade, né? Embora tenhamos ali os contratos de adesão, ainda assim existe vontade. Alguém quer vender, alguém quer comprar, e a gente tem uma estrutura ali para poder aderir. Então, contrato é um acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, ou seja, o contrato ele precisa ser lícito, ele precisa ser legal. Eu não posso contratar cenários ilícitos, né? Destinado, e aqui começa a ficar bastante interessante para a gente trazer o motivo de abordar aqui esse conceito da autora, né? Destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes. Então, o contrato, ele só existe se tiver duas ou mais partes. Um contrato de uma pessoa só não existe, né? Ele tem que ser lícito, ele precisa ser possível, ele tem que ser juridicamente adequado, e ele tem como princípio, como proposta, alinhar, ajustar interesses de duas ou mais partes. No seu escopo, ele pretende adquirir, modificar ou extinguir uma relação jurídica de ordem patrimonial. Então, sempre entender que o contrato ele tem esses objetivos aí de adquirir, modificar ou extinguir uma relação jurídica, desde que essa relação jurídica estabeleça os parâmetros aí dos interesses entre as partes e desde que existam partes negociando um objeto lícito. E isso é importante a gente poder começar a falar, porque não há contrato de uma pessoa só e não há contrato de objeto ilícito. Então isso vai ser relevante daqui para frente. Ainda um pouquinho sobre contratos, só um alinhamento preliminar, só para a gente poder começar a estabelecer a nossa estrutura, né? Os contratos eles podem ser típicos, exemplo, contrato de compra e venda, contrato de locação. Existe o contrato tipicamente formado, montado no Código Civil, ou eles podem ser atípicos, sendo os primeiros expressamente previstos, a sua estrutura, como eu disse, no Código Civil, e os demais, né, aqueles atípicos, são os permitidos, delimitados pelo artigo 425 do Código Civil, que diz o seguinte: que é lícito entre as partes estipular contratos, observadas as normas gerais fixadas no próprio Código e as normas gerais aí fixadas na legislação. Então, nós precisamos entender que o contrato ele pode ser um contrato estabelecido com forma, e esses estão definidos no próprio Código Civil, e nós temos os contratos que não têm forma definida, né? E aí eles precisam atender alguns cenários, como nós escrevemos aí na nossa abertura, de licitude, de possibilidade, de partes envolvidas e também da capacidade das partes, né? Para assinar ou para contratarem. Enfim, né? O que nós temos então é que a cada uma das partes cabe a possibilidade de negociar as condições do dispositivo. Então o contrato não pode ser necessariamente imposto, né? Cada uma das partes pode negociar as condições do dispositivo. E é esse o ponto que nós vamos tratar aqui, e é esse o convite que eu já quero falar com vocês, para a gente comentar sobre a LGPD. É importante que a negociação exista, e os pontos que nós vamos tratar como críticos, eles serão aqueles pontos de fato que vão calçar a melhor discussão entre contratante e contratado, entre controlador e operador, entre controlador e novo controlador, né? Entre controlador e titular também vão existir contratos. Então percebam que as partes precisam poder discutir os critérios desse contrato, né? É importante dizer que não tem como formar um contrato sem ter nele dados pessoais, né? E aí nós temos uma base legal específica para isso, né? Que é a execução de contrato ou ações pré-contratuais. Então um contrato
ele tem ali necessariamente que conter dados pessoais, mesmo que seja entre pessoas jurídicas, porque os representantes ali daquelas empresas vão assinar. Normalmente, a depender do tipo de negócio, nós temos a presença também do contrato social com dados de terceiros, como cônjuges ou outros participantes ali daquela empresa. Então, é importante a gente ter essa estrutura, né? E no momento de definir o objeto do contrato, quando a gente fala de LGPD, ali já é importante começar a ter uma análise, e aí quem vem acompanhando a LGPD vai ter muita tranquilidade em compreender isso, né? Da avaliação de impacto daquele tratamento de dados previsto naquele contrato, dos titulares que estão envolvidos, dos dados que estão envolvidos, isso precisa já ser avaliado no objeto e na formação do contrato, porque o contrato ele pode até definir obrigações entre as instituições, né? Entre pessoa física e pessoa física, entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, entre pessoa física e pessoa jurídica, e é importante que ele já estabeleça, né? Qual a gravidade do tratamento, quais os riscos, quais as mitigações e quais também as responsabilidades e o ressarcimento. Isso pode aparecer no texto do contrato, isso poderá aparecer, por exemplo, num anexo, num aditivo, num complemento, que nós vamos tratar lá no item 13, que é no item crítico 13, quando a gente falar sobre a relação entre controlador e entre operadores. Vai acontecer daqui a pouquinho nos nossos cursos, né? Então nós teremos dentro desse processo aí do nosso trabalho, nós teremos alguns pontos que serão tratados, como as principais definições que precisam estar ou constar no contrato, ou que nós precisamos entender e compreender dentro desse contrato, os direitos e obrigações de titulares, controladores, operadores, subprocessadores, co-controladores, né? Sendo que esses últimos eles não existem na LGPD, mas no mundo real eles existem, então nós precisamos entender como que isso vai acontecer. Nós vamos discutir termos como confidencialidade, segurança de processamento, transferência internacional de dados, especialmente a internacional, né? Notificação de incidente de segurança com violação de dados pessoais, o pessoal fala muito de vazamento, né? Requisitos de segurança e alguns outros pontos, né? Como eu já antecipei em algum momento com você, sobre plano de continuidade do negócio, sobre risco, sobre incidente, enfim, tudo isso a gente vai de alguma forma tratar no nosso curso daqui para frente, tá? Então fiquem atentos, nós teremos aí ótimas oportunidades, excelentes encontros para poder debater esse material, esse tema que é tão estratégico, tão importante. A gente vai a cada dia, a cada nova oportunidade, a cada nova aula e quebrando um pouquinho aí desse mistério sobre contratos, tá joia? Quero já me despedir de vocês dessa aula, fazendo um convite para a próxima. Um forte abraço, tchau!